Agora a gente vai entrar. Bom, gente, nós estamos há 4 horas conversando no ar, falando sobre mulheres, justamente nesse dia, que é o dia que se considera dia 31, né, de outubro, dia das bruxas. Se somos bruxas, não sei, mas nós somos resistentes. Há 4 horas conversando, falando, debatendo sobre mulheres, e isso é extremamente enriquecedor. Agora a gente vai entrar no ar, a gente vai colocar no ar, elas já estão por aí, Débora? A outra Débora, né? A Isabela Infanger. Oi, Isabela. Débora Guedes. Que prazer tê-las aqui. Construindo conhecimento, debatendo. Oi, Cláudia, nesse momento. tudo bem? Tudo bom. Assim, super feliz pela presença de vocês. Bom, prazer. Então, essa mesa é ainda uma mesa de mulher e política. Colocando, para quem chegou agora, né, a gente já falou isso, mas vou falar mais uma vez, são 4 mesas, são 4 temáticas, grandes temáticas, né, que é mulher e arte, mulher e saúde, mulher e política e mulher e ciência. Curiosamente, mulher e política foi a temática que mais surgiram pessoas dispostas a falarem, né, e a gente imagina porque política é um espaço transdisciplinar, né, perpassa por todas as áreas, e então a gente já passou, a gente compreendeu isso por esse motivo. Bom, essa mesa, ela é composta pela Débora Guedes, eu vou deixar ela se apresentar, só estou falando o nome, a Isabela Infranger também, que vai se apresentar, eu vou passar a palavra para elas daqui a pouquinho, e pedindo para que elas se apresentem também e façam uma descrição de si próprias, né, de como que elas estão para as pessoas que não enxergam e que estão nos ouvindo nesse momento. E eu faria uma pergunta para vocês, né, a gente vai conversar com base nisso, mas com uma primeira provocação, sobre qual a importância da representatividade feminina para a sociedade. Eu vou fechar meu microfone e vou passar a palavra. Eu acho que poderia ser a Débora primeiro, depois a Isabela, tudo bem? Sim, tudo bem. Tranquilo. Bom, muito boa tarde. Quero agradecer a oportunidade e o convite de participar dessa primeira jornada virtual de estudos femininos. Somos nós, né? Parabenizar a Cláudia, Regina, querida, maravilhosa, poeta, poetisa, né? Resistente, feminina, feminista, aí puxando, né, esses encontros para que a gente possa fazer laços entre nós, né, e através das nossas experiências, das nossas vivências. Então, quero dizer que eu sou sua fã e também te agradecer pela oportunidade e elogiar a iniciativa, né, que assim renda muitos frutos, que esse seja um espaço de participação, de representatividade, como é aí essa primeira questão, né? Então, dizer que é um orgulho enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto professora, né, enquanto amiga, estar aqui participando junto com esse grupo maravilhoso. Sou mulher, sou do gênero feminino, minha identidade de gênero também é feminina, sou morena de pele morena clara, de cabelos meio nervosos. Estou aqui no ambiente doméstico, né, num escritório adaptado aqui na minha casa para a gente trabalhar nesse tempo de pandemia. Né, somos 3 espaços de trabalho, eu, o pai do meu filho e o meu filho, durante esse processo. Às vezes a minha mãe vem compor com a gente, aqui nos dando um apoio, a gente também ajudando a ela. E sou professora universitária, faço a coordenação de um curso de graduação de serviço social da Univap, da Universidade do Vale do Paraíba, e também sou atualmente referência de um projeto de idosos, de pessoas idosas dentro da universidade. Sou assistente social, com muito orgulho, por questão de identidade, amo a minha profissão, não poderia ter escolhido outra. Sou mestre em gerontologia, que estuda o processo do envelhecimento humano, numa perspectiva biológica, psicológica e social, e estou concluindo o meu doutorado em planejamento urbano, tendo como objeto de estudo também
a questão do envelhecimento e pensando a participação das pessoas idosas nesse processo de desconstrução e de reconstrução de uma cidade. Né, o meu primeiro tema no mestrado foi pensar projetos de vida de pessoas idosas, né? Então, para mim, eu acabo que estou sempre muito próxima a esses sujeitos, que em sua maioria se representa na condição feminina. Temos mais mulheres envelhecendo, né? Mais mulheres alcançando a longevidade do que homens. Então, para mim, um assunto do feminino é muito presente no meu cotidiano profissional, por ser uma questão de trabalho, uma questão de estudos também, né? Uma questão social, são sujeitos que eu estudo, e também porque é um lugar de fala enquanto profissional. Né? Nós temos uma predominância de gênero, do gênero feminino também no serviço social. É uma profissão que se constrói ao longo da sua existência, desde sempre, no bojo da igreja, no bojo da igreja católica, como uma visão de solidariedade, de benemerência, feito pelas damas de caridade, pelas mulheres, e foram as mulheres profissionais, assistentes sociais, cientistas, que ao processo de constituição da profissão foram fazendo uma reformulação, uma reorganização, a reconceituação da nossa profissão. Nós tivemos aí, no auge da década de 60, 70, durante 10 anos, um movimento de reconceituação, né? Foi todo um processo de organização da categoria profissional de assistentes sociais, que então, na América Latina, entre a década de 60 e 70, resolveram fazer um movimento mesmo, né? Parar, organizar-se, estudar e legitimar as demandas de atuação profissional, a caracterização cultural das demandas profissionais para o serviço social, reconhecer os próprios profissionais, né, e assim também apropriar ao processo de profissionalização e atuação profissional características culturais da América Latina. Então, nós tivemos um momento de ruptura com o conservadorismo, né, com a influência de um serviço social que vinha representado pela Europa, pelos Estados Unidos, né, a partir das culturas, das necessidades e das possibilidades de políticas interventivas desses outros países. E o serviço social, a nossa profissão, a minha profissão, traz no gênese da sua história, esse momento que foi um momento de ruptura com o conservadorismo, de reencontro com a população com quem a nossa profissão se reconhecia enquanto profissão mesmo, e a gente deixa esse lugar de benevolência, de caridade, a gente deixa esse lugar de ser a moça boazinha que ficava ali fazendo uma caridade para as pessoas que mais precisavam, né? E nós ocupamos um lugar de profissionalização, né? Nos reconhecemos enquanto profissionais que defendem a garantia dos direitos, que defendem a inclusão social, que defendem de forma intransigente os direitos humanos, por meio da efetivação das políticas sociais, garantindo as políticas públicas, né, que se representam aí nos direitos mínimos. Bom, então é desse lugar que eu falo enquanto profissional, né? Hoje uma categoria profissional também do serviço social que tem posições muito claras, muito evidentes, né? Nós nos reconhecemos enquanto trabalhadoras, enquanto trabalhadores, e é com essa categoria social, com essa classe social, com esse lugar social que a gente se reconhece, e é em relação a essa classe social que a gente coloca, que nós colocamos o nosso profissionalismo, a nossa profissão em ação, né? Em operação. E nós temos metodologia científica, nós temos metodologia profissional, nós temos um código de ética, nós temos técnicas para fazer essa intervenção junto à sociedade. Somos uma profissão
que estamos em todos os lugares, né? Vocês vão sempre encontrar o serviço social na escola, no hospital, na educação, na empresa, no poder público, junto às OCIPs, às ONGs, o terceiro setor, né? E muito sempre engajadas, fomentadas também por um conselho regional, um conselho estadual, que organiza espaços, que promove espaços de discussão, de construção, de participação sobre os nossos posicionamentos éticos. Mas é dessa maneira que a nossa identidade profissional se legitima. Nós não somos mais as moças boazinhas da caridade, que faz o bem, né, que doa a cesta básica, que dá a cesta básica, não é isso, né? Nós somos profissionais, mulheres e homens, e somos maioria mulher, que defende a garantia dos direitos, né, e que tem técnicas e contribuições de trabalho, de reflexões para, né, contribuir com esse processo de desconstrução e reconstrução, pensando na coletividade e, na verdade, na maioria, que são aqueles que têm sido considerados minorias, né, por uma classe hegemônica, totalitária, né, burguesa. Sobre o meu lugar de fala enquanto mulher, é esse que eu falei de você, para você. Sou mãe, trabalhadora da área da educação, tenho um filho de 10 anos, o Pedro, que é lindo, que é a coisa mais linda do mundo, que me ensina muito todos os dias. E com os meus alunos, com as minhas alunas, com as minhas pesquisas, com os meus estudos também, e com a vivência cotidiana de mãe, mulher, trabalhadora, filha também, né, irmã, que vem tentando lidar com esses pratinhos, jogar alguns pratinhos fora, que eu não estou querendo mais, né, porque a gente se vê nessa contemporaneidade, a representação do feminino, da mulher, sendo muito acumulada, sendo muito exigida, né? Tá punk, tá difícil, porque a gente precisa, nós estamos entendendo que precisamos dar conta de todas essas demandas, né, cotidianas, mas ao mesmo tempo estamos querendo, a gente quer dizer outras coisas, queremos ocupar outros lugares, estamos ocupando outros lugares, e eu entendo que representatividade, Cláudia, tem muito a ver com pertencimento, sabe? Tem a ver com legitimidade, com reconhecimento, com o fato da gente fazer parte de uma categoria, de uma instituição, né? E aí eu fico pensando do processo de construção subjetiva pelo qual também nós estamos passando com muita dificuldade, né? E por que é difícil, né? Eu vejo que é difícil porque a gente tem um pezinho na geração anterior à nossa, a gente tem um pé com a geração seguinte da nossa, e nós estamos vivendo a nossa atual geração. Eu também sou uma mulher com 42 anos, e então eu trago assim, problematizo também essa palavra, essa questão já foi trazida nas mesas da manhã, na mesa com a Eliane Troia, né, e com a Nicole, sobre a importância da gente problematizar, né? O que significa problematizar? Significa questionar, filosofar, ir além dessas verdades que são colocadas para a gente como absoluta, né? A gente poder problematizar, dizer que pensa diferente, dizer que a gente, né, se sente diferente em relação a essas questões que são colocadas para a gente, dizer que a gente também tem preocupações, tem medos, tem inseguranças, né, e disso não nos colocar no lugar de fragilidade enquanto desqualificadas, mas a gente também poder ser reconhecida enquanto fragilidade num lugar legítimo, de pessoa, sabe, que tem medo, que tem cansaço, né? Eu tenho lido sobre a sociedade do cansaço, né? Esse sistema capitalista que também, né, fortalece
essa condição. Eu fico muito preocupada do quanto nós estamos conseguindo reelaborar a nossa representatividade de uma forma que também pode ser delicada, que também possa ser frágil, sabe? Sem deixar de ser potente, sabe? Então, eu fico muito preocupada com esse cansaço, sabe? Do quanto, às vezes, essa situação característica do sistema capitalista para homens e para mulheres, para trabalhadores, de modo geral, mas pensando aqui do nosso lugar feminino, feminista, do quanto a gente, então, né, fica ainda mais cansadas por ter que dar conta da condição de trabalhadoras, mas também ter que ficar lidando e derrubando, né, enfrentando, resistindo a essas características que insistem em nos colocar enquanto desqualificadas. E aí a gente, às vezes, cai nesse viés do assim, não, a gente é forte, sabe? Né? Então, a gente consegue, porque a gente tem filho, porque a gente trabalha, porque a gente dá conta de casa, a gente não, sabe? Eu tô assim, querendo buscando essa representatividade, estamos cansadas também, tá difícil também, sabe? Ai, que coisa, eu quero chorar também e poder ser respeitada por essa característica. Então, eu entendo que discutir o feminismo, discutir, pensar a representatividade do feminismo, requer pensar a pluralidade enquanto centralidade de uma sociedade. Né? Requer pensar peculiaridades, características específicas da nossa condição de gênero, da nossa condição física, da nossa condição, sabe, de trabalhadoras, de trabalhadores, das nossas condições físicas, né? Trazendo para essa discussão também a lembrança histórica de enquanto sujeitos, enquanto sujeitas, né, que a gente sempre teve um lugar com menos direitos, né? E também na fomentação do senso comum, que acaba que ganha visibilidade, ganha potência nas relações de poderes, uma desqualificação pelo fato de sermos mulheres com características específicas também femininas, físicas, sociais, subjetivas, emocionais. Né? Então, eu acho que a gente precisa também possível, sabe? É possível a gente evocar também esse lugar de bruxa feminina sagrada, sabe? Delicada, que chora e que também tem as sutilezas. Eu não quero abrir mão dessas sutilezas, sabe? Independente dos desejos, independente da potência de trabalhadora, eu acho que é importante também cada uma a sua característica, né, do seu reconhecimento, do seu desejo, inclusive da sua noção, da sua ideia de representatividade, porque representatividade não é só o reconhecimento do outro e do coletivo, mas é como a gente consegue se colocar, se caracterizar, se sentir bem, né? E para pertencer a um determinado grupo, para pertencer a um determinado local, para pertencer a uma determinada profissão, para pertencer a uma determinada instituição, né? Eu fico pensando disso, do quanto, assim, para a gente poder eleger uma presidenta, a gente teve que recorrer que essa presidenta tivesse um discurso próximo do patriarcado, do machismo, e colocar, né, o terno, e assim, então eu penso que aí tem uma perversidade aí, tem, sabe, um viés que a gente precisa se cuidar, né? É muito bom poder pôr um brinco, escolher um brinco bonito para estar aqui com vocês, para me apresentar assim para vocês, para me representar enquanto mulher, enquanto feminino assim para vocês e reconhecer que assim também pode, sabe? Que isso também não me faz menos mulher, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nos nossos direitos, nos nossos deveres, enquanto possibilidades de contribuição no campo coletivo, no campo comum, no campo individual, né, nas instituições. Eu fico muito preocupada com os combinados éticos institucionais, intra-institucionais, sabe? E aí tem a discussão da violência, mas tem também outras discussões, outros tipos de violência que se estabelece nas relações, o tanto quanto nós nos submetemos a situações de violência, dessa questão da cobrança que às vezes nós mesmos fazemos para nós, sabe?
Não sei se eu estou sendo clara, se eu estou falando muito de um lugar que eu vivo, de um lugar que eu questiono, de um lugar que eu problematizo, de um lugar que eu quero sair, sabe? De um lugar que eu me sinto pertencente, que eu reconheço parceiras. E como a Marcela, linda, maravilhosa deusa, falou na mesa anterior, temos parceiros também, né? Tão interessante a gente, né, poder falar de homens feministas, né? Antigamente, há uns anos atrás, falar de homens feministas, às vezes a gente tinha, né, uns olhares assim, né, uns raio laser das parceiras, das amigas, e hoje a gente tem uma outra possibilidade de representação nesse sentido. Temos homens feministas que estão querendo entender como funciona esse Paranauê, sabe? Porque é difícil também para muitos desses que se colocam para lidar com a gente, essa mulher louca que quer tudo isso que a gente está falando desde a manhã e que a gente está trazendo agora, né? E que é bom poder ter esses espaços de apoio com os mais diversos gêneros, tentando compreender, entender, se aproximar e conseguindo dizer a dificuldade deles também de lidar com essas questões nossas. E porque se a gente está dizendo que é no diálogo, né, que se elabora, que é na troca, que se ressignifica, né, que é no coletivo, que são nas relações sociais, né, que se dão das mais diversas formas, que a gente consegue desconstruir, reconstruir, questionar padrões, nós precisamos do outro, nós precisamos das outras, né, e eu penso que é assim que a representatividade feminina nesses tempos atuais pode também, né, em suas inúmeras possibilidades, pode também começar a se pensar. Bem, muito boa a sua fala, Débora, inspiradora. Muito obrigada, estou muito honrada de estar participando aqui com vocês, né, dessa primeira jornada virtual de estudos femininos, né, organizada pelo Instituto de Estudos Femininos Somos Nós. Eu me chamo Isabela Infanger, eu sou mestranda do programa de pós-graduação da Unesp. Eu estudo na História e Sociedade, então, né, na linha de História Social e História Cultural. E a minha pesquisa, ela é em cima de uma sufragista brasileira, intelectual, a Ana Amélia de Queiroz Carneiro Mendonça, e eu estudo ela tentando compreender, através dos feitos, das suas publicações, das suas redes de relações com intelectuais, com jornalistas, até com políticos, tentar entender a trajetória de pensamento feminista brasileiro. Então, o período que eu estudo, ele se dá, né, na década de 20, 30 e 40, né, então, começo do século 20, mais especificamente a Era Vargas, né, até. E o que eu vejo dessa luta, principalmente dessa sufragista em questão, né, é a luta da época sufragista, então, que buscava proporcionar participação efetiva das mulheres dentro dos seus direitos civis. Então, a questão de participação pública, né, participação política, direitos educacionais para as mulheres. Então, na época, as mulheres elas não podiam ingressar em faculdades e universidades, e direitos na questão da saúde também, né? Então, o que eu pesquiso nela, né, até que o que a gente colocando hoje em dia é meio anacrônico, mas quando leem sobre a trajetória dessas mulheres sufragistas brasileiras, claro, elas sendo mulheres brancas, mulheres abastadas, a maioria delas estando no meio, né, no meio de homens com um prestígio, né, econômico ou até social. Então, quando se lê essas mulheres hoje em dia, quando olha para elas, rotulam elas como um feminismo conservador, um feminismo liberal, e até questionam, tipo, isso não era um feminismo, né? Então, o que eu faço na minha pesquisa é uma releitura e uma análise de que, sim, elas foram feministas no simples sentido de tentar se enxergar de um jeito diferente
mesmo que seja nas piores escritos, né, na história, né, nos estudos acadêmicos, que pegam de um jeito mais baixo, assim, falando que elas queriam simplesmente elevar o seu status social, isso só por simplesmente querer elevar o seu status social, se realmente, né, foi isso, assim que seja, já é um feminismo, porque elas estão querendo se colocar como integrantes ativas, e principalmente numa época, né, começo do século XX, em que as mulheres elas não tinham voz nenhuma, participação nenhuma pública, elas estavam colocadas para dentro da vida doméstica, da vida privada, não tinham voz, era realmente um objeto, né, do dono da família, do chefe da família, né? Então, só delas fazerem isso já é, sim, um ato feminista. E então, o que eu faço é essa releitura e tentar fugir dessa ideia que está muito fixada, né, dentro da historiografia, da história das mulheres, da história do feminismo brasileiro, de que essas sufragistas não fizeram nada, assim, elas conseguiram, né, em 1934, elas realmente conseguiram conquistar o direito do voto. Porém, em 37, com o golpe do Vargas, né, o Estado Novo, vão perder, tanto homens quanto mulheres, né, vão perder esse direito, e em 45 volta. Só que nos estudos sobre a história das mulheres, diz que realmente só vai voltar em prol da emancipação feminina, dos direitos femininos, só depois da década de 60. E isso não é verdade, porque elas realmente estavam ainda fazendo as suas ações. A Ana Amélia, né, a intelectual que eu pesquiso, ela participou em 35, ela participou do primeiro Congresso Feminino Internacional, né, que foi em Istambul, na Turquia. Então a gente vê que até essas sufragistas, elas começaram, claro, com ainda uma questão do americanismo da época, os Estados Unidos se tornando uma hegemonia e tudo mais, mas essas mulheres já começaram a levar essa ideia em prol do discurso feminino, de pensar sobre as mulheres, pensar sobre educação, sobre a saúde, as relações sociais delas com o mundo. Então, essas mulheres brasileiras já começaram, que nem a gente está fazendo hoje, discutindo até sobre a questão da ONU para 2030, né? Então, elas começaram já fazendo isso. E o que eu também tenho de cartas, de congressos que essa Ana Amélia participou, no próprio regime estadonovista, ela conseguiu participar por 3 anos consecutivos da Comissão Interamericana de Mulheres, que participavam delegadas, né? Essas representantes eram tidas como delegadas. Delegadas do Uruguai, do México, da Bolívia, da Venezuela, né, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, toda a América, mulheres se juntando para falar sobre essa questão, e até por estarem no período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, para falar até de como nós mulheres podemos e devemos nos agir dentro da Segunda Guerra e do que está acontecendo no momento, né? Então, sim, né, elas foram efetivas, elas foram sujeitos ativos dentro da história. Né, a questão agora da pergunta, né, que foi colocada, qual a importância da representatividade feminina na sociedade? Essa pergunta ela parece ser fácil, né? Parece ser uma coisa fácil de se responder, mas é muito complexa também, né? Dá para seguir por várias linhas. Essa é a questão, então, da sociedade. Quando a gente pensa na sociedade como um todo, desde a criação dela, quando a gente começou a se perceber como sociedade, a gente viu que teríamos que guardar os nossos conhecimentos para a gente transmitir eles, né? Guardar conhecimentos tanto filosóficos, teóricos, matemáticos, enfim, né? Para transmitir para as nossas gerações. Porém, quando a gente pega e analisa a história no total, quem escreveu a história? Foram homens, né? Então, na história, a gente só tem a representatividade do homem, né? Então, o que eu acho que o que tem que ser feito, até o que eu tento fazer com a minha pesquisa, é essa releitura. Então, o que a gente tem que fazer é uma releitura realmente da história da humanidade para enxergar, não para
tentar... Já vi muitas pessoas falando isso, porque vocês estão inventando essas coisas, ou vocês estão dizendo que a mulher teve participação, mas não teve. Não, é realmente uma releitura, porque elas tiveram, realmente, elas tiveram, só que como foi, né, o gênero 1, né, que é o gênero masculino, que fez, que escreveu, né, digamos assim, a história da humanidade, então foi renegada. Então, a gente tem que reanalisar. Eu vejo dentro, né, da academia, já conheço várias amigas que estão já estudando e fazendo essa releitura. Eu vejo tem estudo em cima da mulher indígena no período colonial, como que ela lutou e tentou até dentro da questão da manipulação, né, do dominador, do colonizador português, até da violência sexual, todos os tipos de violências em cima, como ela até tentou usar a tática para tentar sair disso, até uma tática, digamos, inversa de manipulação. Então, estudos em cima de indígenas na época colonial, estudos de mulheres que foram efetivas na política, na Grécia Antiga, nos escritos de Homero, estudos também de mulheres na Idade Média, em que eram suzeranas, né, da relação de suzerano e vassalo, então que elas realmente elas representavam um poder, representavam uma pessoa importante, dona de um feudo, né? Então a gente vê que é fundamental e primordial essa releitura, a gente fazer essa releitura para compreender, para ter realmente essa representatividade feminina na sociedade. Porque o que é a gente sem compreender a nossa história, né? Nossa história de seres humanos, né? O que somos nós sem isso? Até que a gente consegue linkar até com o golpe de 2016 e todo, né, o que está acontecendo com o nosso Brasil, a gente não está prestando atenção na nossa história, né? Para conseguir compreender o hoje em dia. Né? Então, essa ideia até da representatividade, ela tem que existir em todos os âmbitos, né? O âmbito do gênero que a gente está falando aqui, o âmbito das raças, né? Raças não etnias, né? Que são outras sociedades, mas digo o racismo, né? Então, até nessa questão na representatividade, né, contra o racismo, representatividade classista, né, contra o classicismo. Então, a representatividade tem que existir enquanto houver essa divisão, essa segregação, esse silenciamento. Né? Então, é isso. Essa é a minha visão. Obrigada, Isabela. Eu como tive até que colocar o óculos, porque eu, como professora, quando eu vejo meninas assim tão jovens, trazendo essa representatividade, né? E sendo protagonista, defendendo a nossa causa, realmente me emociona e assim, eu não posso chorar, só vou poder chorar no horário do sarau. Mas assim, estou extremamente emocionada. Você pode chorar, meu amor. Estou segurando para não estragar a maquiagem. Bom, então, tem uma pergunta sobre o serviço social, para a Débora, né? Que é verdade que o serviço social é um espaço de muitas mulheres? E se sim, onde estão os homens? É um espaço de muitas mulheres. E os homens estão ao nosso lado, estão com a gente caminhando juntos, porque acho que essa trajetória profissional que realmente tem me ajudado a reelaborar esse olhar também em relação aos homens, né? Sair do lugar de generalizar, né, todos os homens e reconhecer o discurso político, reconhecer que nós, enquanto profissionais, enquanto gênero, somos sujeitos políticos e que a gente também pode se encontrar nessa categoria enquanto sujeitos políticos e ali encontrar outras manifestações de gêneros, né? Então, no serviço social, nós temos homens, nós temos trans, nós temos gays, né? Nós temos mulheres,
e que têm caminhado muito de mãos dadas, uns aos lados dos outros, umas aos lados das outras, né? E eu espero que a gente consiga ter cada vez mais representatividade de outros gêneros, construindo com a gente essas reflexões sobre a representação de pessoa, de vida e de sociedade que a profissão do serviço social faz constantemente. Porque como nós, enquanto profissão, defendemos os direitos humanos, defendemos uma sociedade mais plural, né, uma sociedade centralizada na diversidade, seria até contraditório se nós não apoiássemos a participação de diversas representações de gêneros, construindo com a gente as posições as posições da nossa profissão, a efetivação também no cotidiano profissional. Então, existem homens e outras mulheres e representações de diversidade de gênero caminhando ao nosso lado, dentro da nossa profissão. Né? E eu concordo com a Isabela, linda sua fala, que prazer te ouvir, que prazer te conhecer, participar com você dessa mesa. E eu concordo com você que pensar a representatividade feminista na sociedade contemporânea, na atual sociedade, é um assunto muito complexo, ainda mais por estarmos vivendo, né? A gente está vivendo essa situação, a gente está trocando a roda do carro andando, né? Então, nós estamos nos tornando mulher, né? Fala que Marcela traz da nossa lindíssima filósofa, socióloga, existencialista, Simone de Beauvoir, né? Nós estamos nos construindo mulher no cotidiano, né? No cotidiano que a gente vem se fazendo com dificuldades, com complexidades, mas também com bastante efetivação. Acho que esse lugar de sujeito político é um lugar também muito importante, enquanto profissionais, enquanto gênero, mas enquanto profissionais, enquanto gênero, enquanto pessoas que acreditamos num determinado modelo societário, né? E é nesse sentido que a gente se encontra com os outros gêneros, inclusive com os homens. Sim, não, nossa, com certeza. Essa questão até, né, do gênero é muito... É até estranho quando realmente a gente vê até mulheres que estão na luta e excluem, né, os outros gêneros, os neutros ou até pessoas trans. A gente está tudo no mesmo barco, né? A gente tá aí lutando contra o quê? Contra o patriarcado, contra essas instituições históricas, né? Contra essa instituição da família tradicional brasileira. Então, né, eu acho que realmente a gente tem que dar a mão, né, para todos e ir juntos nessa luta. Mas realmente, concordo. Eu tenho uma pergunta para a Débora, e depois tem uma para a Isabela também. A Débora, você estuda o envelhecimento, né? Que a gente sabe, pelo que a gente conhece, pelo que a gente conversa e pelo que a gente já se conhece. Como você vê essas mulheres, né, com as quais você atua, da terceira idade, que foram educadas no século passado, né? Como a própria Isabela já trouxe um pouquinho disso para a gente. Como está sendo essa representatividade e essa atuação social dessas mulheres hoje, nesse Brasil atual, contemporâneo? Nossa, que pergunta maravilhosa, Cláudia. Olha, eu aprendo muito com elas, muito, muito, e assim, elas são desafiadoras, porque eu vejo muitos modelos aí, porque como o fenômeno do envelhecimento é um fenômeno atual, nós estamos aprendendo a envelhecer, estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas, estamos aprendendo a cuidar de pessoas idosas, né? Estamos aprendendo a envelhecer, a gente não sabe o que é
viver com 90 anos lúcido, né? Viver com 100, 110 anos lúcidos, né? Com a capacidade de autonomia, ou seja, com capacidade de escolha, de decidir se eu vou comer, se eu não vou comer, que cor de roupa eu quero colocar, né? A gente não está acostumado a ter 90 anos e votar, né? E votar, ir lá e discutir política e dizer eu, né, eu defendo esse candidato, eu não defendo esse tal candidato. Então, isso é um fenômeno, essa questão é um fenômeno atual, novo, né? Que a gente está aprendendo com ele, lidando com ele, a gente está vivenciando ele agora. Né? E eu vejo, nesses quase 20 anos trabalhando com pessoas idosas, as mulheres, as idosas, né, falando delas agora especialmente, querendo experimentar o que a vida tem que oferecer, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Querendo lugar de fala, né? Querendo dizer o que elas sentem, dizer do que elas não concordam, né? Querendo contar suas histórias de vida, né, para serem ouvidas e também no sentido de contribuir com esse processo de ressignificação. Então, são muitos casos. Eu tenho situação de mulheres que eu atendi que, assim, né, companheiro faleceu e que alguns meses depois ela também ficou doente, esmoreceu, deprimiu, faleceu. Eu vejo mulheres que, assim, o companheiro faleceu e aí uma semana depois está lá de saia curta, de salto alto, cortando o cabelo, mudando a cor do cabelo, dizendo, olha, cumpri até que a morte nos separe, a morte nos separou, agora eu quero entender o que é isso aqui, né? Que a gente está chamando de vida, porque eu me sinto viva, né? Então, são muitas experiências. Eu vejo mulheres assim, né, dizendo, olha, eu tenho 60 anos, mas eu quero comprar um sutiã vermelho, eu vou na loja, não tem, eles só me mostram aquele sutiã bege, minha vida não é bege, eu não me reconheço nesse bege, eu quero vermelho, eu quero a renda, sabe? Então, assim, já fui madrinha de vários casamentos da terceira idade, namoro, namoro. Vejo mulheres e homens, mas aqui falando das mulheres que também querem manter, né, que ficam viúvas e que continuam usando a aliança sabe, e que se reconhecem nesse lugar, que reconhecem sua representação de alguém que existe e que existe como mulher nesse lugar de mãe de família, né, que contam de quantos filhos tem, de quantos netos tem, que a gente vê saindo florzinhas e glitter, porque está contando disso, porque se reconhece e valoriza enquanto pessoa que existe nesse lugar. Que a gente pode dizer que é também um lugar importante, mas aqui a gente está querendo dizer que não é também, né, o único lugar, que existem outros lugares, porque a gente sabe desse poder da construção da sociedade patriarcal que ao longo da história vem se mantendo hegemônico, né, o que é questionável para nós, porque sufoca, né, outras possibilidades de experiências, de vivências. E eu vejo muitas mulheres querendo dizer, muitas mulheres idosas querendo dizer que não se reconhecem nesse lugar, que se reconhecem num outro lugar e querendo ser representadas nesse outro e reconhecidas nesse outro lugar que elas também se reconhecem, que é o da namorada, sabe, que é o da amiga, que é o daquela que quer que não pode fazer outras coisas ao longo da vida porque, né, precisou se submeter a trabalhos às vezes indignos para poder contribuir com a manutenção da família. Eu não gosto muito dessa palavra chefe de família, porque eu acho que a palavra chefe remete à ideia de um patriarcado, então, de mulheres idosas, às vezes analfabetas, sabe, ou analfabetas funcionais, responsáveis financeiramente pelas suas famílias, responsáveis moralmente pelas suas famílias, sendo que dá conta também de se expressar enquanto modelo, né, enquanto referência na formação dos seus filhos, para que seus filhos também, filhas, né, possam, então, também alçar lugares dentro da sociedade. Então, são muitas responsabilidades, né, que as mulheres idosas têm. E, ao mesmo tempo, vejo um discurso no sentido de assim, filha, sabe, vai fazer o que você tem vontade, né? Tão interessante, porque, né, ouço muitas mulheres que casaram muito jovens, pelos mais variados motivos, poucas pela paixão, pelo romance, né? Muitas por organização econômica da família, né? De como era
comum, infelizmente, inclusive aqui no Brasil, inclusive na região do Vale do Paraíba, inclusive em São José dos Campos, arranjos de nome e sobrenome, né? Os estudos estão aí para mostrar, as idosas estão aí para contar, né? Mas eu vejo muitas dizendo olha, filha, vai estudar, vai namorar, vai dançar, vai fazer outras coisas, vai trabalhar, vai se, é, se reconhecer e se reafirmar e se resolver enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto alguém que existe, né? E toma um pouco de cuidado com esse modelo que é muito colocado da família Doriana, que a gente muito fala, né? Que é muito que foi preconizado na fala da Marilena Chauí, né? Em Busca da Verdade, ela fez uma obra linda, tem um livro, Marilena Chauí, que foi secretária, acho que de Educação ou de Desenvolvimento Social, que não me falha a memória, em São Paulo, filósofa contemporânea da USP, professora, e ela tem uma pesquisa que ela fala sobre o Em Busca da Verdade, né, para a gente tomar um pouco de cuidado com esses modelos que dificultam o nosso processo de reflexão, de problematização, inclusive em relação à nossa própria condição, né? E às vezes a gente fica ofuscado, ela fala da ignorância, de dois tipos de ignorância, aquela ignorância que a gente não acessa porque não quer, porque está num lugar um pouco confortável, mas aquela ignorância também, né, que não nos acessa, que para a gente não acessa por falta de oportunidade. Não é? Então, eu vejo essas mulheres idosas podendo contribuir com essas relações intergeracionais. Isabela nos emociona muito por ser alguém que eu acho que ela deve ser 20 anos mais jovem do que eu e já tão lúcida do nosso ponto de vista, né, Cláudia? Assim, tão oxigenada em relação a ideias que a gente preconiza, que muitas mulheres da geração passada nossa, que hoje na condição de idosas, também preconizam e que de alguma forma tentam nos comunicar, né? Não sei se eu respondi. Maravilhosamente, sim. Muito obrigada pela resposta. Agora, a pergunta que eu tenho para a Isabela é uma pergunta que apareceu no chat. Vou tentar reproduzir, mais ou menos, né, a pergunta, porque ela já foi retirada daqui, mas assim, com relação ao sufrágio, né, feminino, você entende que o que aconteceu com a primeira mulher eleita a presidente do Brasil, como você vê isso, né, dentro do que você estuda, e de repente pode até trazer um jeito pessoal, né, um olhar pessoal, como que você vê isso que aconteceu, o impeachment da Dilma? Então, eu acho que foi uma junção. E com certeza teve sim a junção, foi uma junção e teve dessa junção o machismo, sim. Eu acho que o machismo foi usado para dar aval para aplicar o que eles queriam aplicar, não, né? Porque no final não aplicaram nada, só deixaram, né? Mas eu acho que o machismo foi um aval para eles conseguirem, para usarem, para conseguir realmente retirar quem estava, né, né, a Dilma, né, e o seu próprio partido. Então eu acho que foi então uma junção, não foi só machista, não foi simplesmente machista, a mulher, não quero uma representatividade de mulher porque ela não é boa, não vai conseguir, não tem capacidade. Não, não acho que foi só isso. Eu acho que, na verdade, o machismo estava, assim, ele foi colocado, sabe, para que nem a gente viu muito imagens satirizando a Dilma, ou chamando ela de feia, ou de burra, ou até aquele colante horrível que colocaram nos carros, né? Enfim, eu acho que então foi meio que tentando justificar, colocando esse discurso machista, usaram do machismo para retirar ela, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim. Quer comentar, Débora? Eu concordo com a Isabela, Cláudio. Eu concordo com ela. Acho que assim o Estado, né, o atual governo, o governo de modo geral, em relação ao Estado,
é ocupado por pessoas pensantes, né? Quando a gente fala das instituições, as instituições elas não são paredes, né? Elas não são matérias, elas são constituídas por pessoas pensantes, que têm intencionalidades, que têm acesso, que têm planos políticos, planos individuais, planos partidários, né? Que têm um projeto político, societário, definido, determinado, reconhecido, e que a gente consegue reconhecer e evidenciar pelos discursos, pelos não discursos e pelas atuações quando estão ocupando o Estado, né? Quando estão governando o Estado. Então, eu concordo muito com a Isabela de que, assim, o machismo, ele serviu como esteira para as decisões que foram determinadas e ele vem servindo como esteira para determinações, né, para justificar, como pano de fundo muitas vezes, né, ele aparece de forma às vezes subliminar, às vezes de forma mais direta, né, mas de forma subliminar. E é muito preocupante porque, além de ter sido apropriado para fomentar e favorecer um golpe de Estado, a gente também teve, consequentemente, essa mesma situação representando uma escolha da sociedade. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. É muito preocupante, os discursos são preocupantes dos governantes, dos representantes políticos, em todas as esferas, no legislativo, né? Mas eu também fico muito preocupada, talvez mais até preocupada, com os machistas que estão ao nosso lado, com as instituições, com as pessoas que estão ocupando espaço de determinações das instituições aqui no micro social, que estão ao nosso lado, com quem a gente se encontra, né? Então, agora, assim, os pais de família, né? Diretores de hospitais, né? Diretores de escolas, professores, supervisores em indústrias de têxtil, de indústrias automobilísticas, sabe, de pessoas que fomentam sociedade amiga de bairros, de referências de ONGs, de referências de movimentos políticos, de movimentos sociais, né, porque acho que os líderes políticos que estão ocupando o espaço, para a gente é um pouco mais clarividente, tanto para os que concordam quanto para os que não concordam. Me preocupa muito esses que estão imersos na sociedade atual, assim, aos nossos lados, né? O que, de um ponto de vista talvez preconceituoso, mas eu vou falar que eles seriam os lobos vestidos com pele de ovelhas, né? Aqueles que fazem, mas não falam, aqueles que assinam documentos, mas que têm um discurso contraditório, né? Então, o fazendo de conta, né? Eu acho que isso me preocupa muito, porque acaba que são manobra, né, da grande massa para as grandes determinações. Sim, e complementando até essa questão, né, do golpe da Dilma, veio de uma questão que na história do Brasil, da política brasileira, sempre que os detentores de poder sempre foram, né, a elite, os homens brancos, né, toda aquela questão. E foi só depois, na redemocratização, depois, né, quando acabou a ditadura de 64, que a gente foi ter uma democracia que também estava sendo representada por homens brancos de elite, de famílias tradicionais, a gente foi ter, então, só em 2002, né, com Lula, não estou puxando o saco nem nada daqui de partidos, de pessoas, mas realmente foi a primeira vez que entrou uma representatividade diferente, né, disso. Ainda era homem, mas entrou uma outra classe. Então, eu acho que quando entrou a Dilma,
né, já estava, antes mesmo da Dilma, antes de uma mulher entrar, já estava essa questão dessa classe conservadora, desses políticos aí, que já são múmias, né, dentro da política brasileira, de quererem retirar de algum jeito. E quando uma mulher foi eleita presidente, foi o aval para, tipo, agora a gente consegue, né? Porque o machismo já está enraizado na sociedade. As grandes mídias já estavam conseguindo colocar na cabeça no imaginário popular essa ideia de não, vocês votaram neles para representar, mas olha lá, eles não estão representando, não está ajudando em nada. Isso foi um aval, eu acho que realmente juntou tudo, assim, foi, claro, foi pelo machismo também, mas eu acho que foi essa junção. E aí, nessa questão também dessa questão do machismo na sociedade, é legal para a gente entender também essa questão da mulher e a imagem que ela representa na sociedade, né? Que nem desde que o homem se entende como, né, o ser humano se entende como ser humano, um ser racional, ele fez o binarismo, né? 1 e o 2, o homem e a mulher, o primordial, o principal, e o outro, né? O substituto, né? O secundário, né? Numa posição de secundário. E aí a gente vê, até agora, para só encaixar essa fala, para até a gente entender como a gente tem que se enxergar, entender o que é ser mulher e como se enxergar na sociedade, eu acho legal a gente até perceber outras relações durante a história da humanidade, outras relações de dominação. As relações de colonizador com colonizado, o senhor com o escravo, o patrão e o empregado, o suzerano e o vassalo, e entender que essas relações, elas foram construídas e elas foram desconstruídas. Então, ao longo do tempo, elas foram desconstruídas. Então, é legal a gente entender que sim, a gente consegue desconstruir isso. Não sei ainda a resposta como, assim, certinho, tem que fazer isso, mas a gente sabe, vendo essas outras relações de poder, e até, né, pegando estudos pós-estruturalistas, que a gente consegue sim desconstruir isso. E é uma construção. Então, até a ideia da mulher, o miticismo em cima da mulher, né? A mulher que é dócil, dócil do quê? De dominar ela, né? É dócil porque acalmou, né? Então, essa ideia do mito da mulher, da questão biológica, porque a mulher é temperamental, porque a mulher é louca, enfim, é uma construção, né? O gênero é uma construção. E o gênero é o quê, né? Citando a John Scott e a Judith Butler, que o gênero são relações de poderes. E são relações de poderes do dominador com o dominado, né? Então, para a gente entender isso daí, e até quando a Débora começou, né, a fala da questão de poder colocar um brinco, usar uma maquiagem, a gente pode, só que é legal a gente entender o porquê que a gente começou, ou por que a gente era obrigada a só seguir isso, né? Tudo bem, se você quiser deixar o seu pelo crescer, ou se você não quiser, tá tudo bem, mas é legal você, como mulher, entender o porquê que mandaram você raspar o seu pelo, por que você tem que se portar, ou por que você tem que representar, né, o ser mulher. Então, eu acho que isso que é legal, né? Entender isso. Por quê? Porque nós, mulheres, seres humanos, nós não somos só mulheres, nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente quer existir, né, na nossa sociedade, a gente quer transcender. Só que para a gente realmente transcender 100%, a gente precisa se libertar disso. A gente precisa se libertar dessa posição secundária, né? Porque a gente é colocada realmente como secundária. E não, nós não somos... nós somos seres humanos, eu acho que eu gosto disso, né? Nós somos seres humanos. Aí depois que você vai saber se é homem ou mulher, se é qual gênero, aí depois a gente conversa sobre isso, né? Então, primeiro seres humanos. Isso, eu adoro essa referência da Judith Butler, né? Ela esteve em São Paulo, inclusive, recentemente, acho que faz 1 ou 2 anos, né? 2017, né? Sofreu todo aquele movimento, né? Teve uma situação de represália em relação a ela, né? Numa fala que ela foi fazer, acho que foi no SESC, São Paulo, se não me engano, né? Que é essa pensadora incrível que vem propor para a gente as reflexões sobre a teoria queer, né? Então, eu acho incrível, super concordo com você, Isabela. Eu acho que esse é o caminho, né? E essas leituras, né, de referências que também são
contemporâneas, a gente conseguindo conversar com referências de outros tempos, mas que tinham buscas muito parecidas, a gente consegue fazer o entre nós, né? Eu acho que é assim que a gente consegue, né, fazer o entre nós, né? Porque somos humanos, somos humanas, mas somos mulheres, né? E o que significa ser mulher são vários significados. Super concordo com você. Essa ideia do transcender, a palavra trans e transcender, que dá para a gente essa epistemologia, né, para várias possibilidades. Butler assim, eu acho que é a máxima de todas as máximas que nos ajuda aí né, com esse início da reflexão da teoria queer. Concordo com você, lindona. Meninas, estamos com. Nós esgotamos um pouquinho o nosso tempo, né? Já tem a próxima mesa, já estão. Daqui a pouco elas vão entrar. Eu quero agradecer, Isabela, quero ver o final do seu trabalho, quero ler a sua dissertação. Por favor, compartilhe com a gente. Débora, obrigado por essa contribuição maravilhosa. E, assim, eu teria mais perguntas, até porque, assim, enquanto professoras, vocês duas, eu gostaria muito de saber muitas coisas, né? Porque também sou professora, sou uma profissional da educação e, assim, a educação me arrepia, tanto é que me faz chorar cada vez que eu vejo coisas lindas acontecendo dentro da educação, e por saber que vocês duas são professoras, eu sei que essas coisas lindas estão acontecendo na educação. Eu agradeço muito vocês, eu vou dar um minutinho para cada uma, só para dar um tchau, para a gente poder entrar com a próxima mesa. Quiser falar primeiro, Débora? Obrigada, querida. Eu agradeço a oportunidade, Cláudia. Quero dizer novamente, sabe, da minha admiração por você, pelo seu trabalho na educação, na arte. Né? Parabéns aí pelo livro também. Você, Zenilda, Eliane, são mulheres maravilhosas, por essa antologia incrível. Né? Quero ler cada uma com muito cuidado, com muita dedicação, com muita escuta, com o coração aberto. Né? Você não chora sozinha, viu? Estamos juntas nesse processo. Conte sempre comigo e que a gente possa seguir enquanto profissional, enquanto educador, enquanto assistente social, que eu possa também ser ali parceiras e parceiros e ter claridade sobre como contribuir para a promoção da visibilidade de mulheres como nós, de outras mulheres, de outras manifestações de femininos, e que a gente possa sempre defender essa diversidade. Obrigada, prazer estar na mesa com você, viu, Isabela? Prazer o meu. Obrigada também por terem, né, dado essa oportunidade para participar, para todas essas conversas que está acontecendo há 5 horas, né? Muito legal mesmo isso. Querendo ou não, a gente precisa ter isso cada vez mais. Já está tendo, isso é perfeito, mas cada vez mais a gente tem que fazer mais e mais isso. Então, muito obrigada a todos vocês, a participação. Então, eu gostei, né? Que bom que todos me entenderam. Eu espero não ter falado alguma coisa errônea, assim, errada. E acho que é isso, né? Entender, então, essa questão da gente fugir, né, dessas rotulações e ter liberdade. Eu acho que é isso, né? Ter liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade até de pensamento e até de você ser socializada de um jeito com uma liberdade para você não conseguir expandir a sua cabeça, né? Para você conseguir enxergar outras ideias ou outros lugares que você pode estar, né? Então, obrigada a todas e a todos que assistiram. E é isso, gente. Isso mesmo, um beijo para as manas, para as minas e para as monas, né? Sim, sim. Obrigada, meninas. Tchau. A gente vai se falando.